Hoje vou explicar o que é insuficiência renal, quais são seus sintomas, os tipos de insuficiência renal, como ela é tratada e o que você pode fazer para preveni-la. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde, ative o sininho para receber as notificações e também é muito importante que você compartilhe com seus amigos e familiares. Então, vamos para o vídeo. O que é a insuficiência renal? A insuficiência renal é uma doença caracterizada por uma função renal deficiente, que pode ser causada por falta de sangue nos rins devido a uma doença na artéria renal. Uma função renal inadequada dificulta a eliminação de resíduos tóxicos para o organismo e a capacidade de regular os fluidos do corpo pode ser afetada. Os fatores de risco da doença estão relacionados com a idade avançada, o historial médico, fatores genéticos ou hereditários, bem como doenças específicas que afetam a função renal, como a hipertensão, a diabetes ou a obesidade. Nas fases iniciais, é comum que uma pessoa com insuficiência renal não apresente sintomas fortes ou mesmo nenhum sintoma. No entanto, a doença renal crônica pode causar muitos danos, mesmo que haja um desconforto grave. Quando um ou ambos os rins não estão a funcionar bem, podem surgir várias queixas. As mais comuns são a sensação de cansaço extremo, problemas de estômago, tonturas ou falta de concentração, inchaço na zona do tornozelo ou das mãos, micção frequente, câimbras nas coxas, comichão na pele e um sabor metálico ao comer. Duas das causas mais comuns de insuficiência renal são a diabetes e a hipertensão, embora haja ocasiões em que é causada por outras doenças e se desenvolve subitamente. Se os rins forem afetados de forma muito súbita, como uma diminuição da função renal em poucas horas ou em poucos dias, trata-se de insuficiência renal aguda. Quando isto acontece, é frequentemente temporário. Na maioria dos casos, a insuficiência renal é uma doença que se desenvolve lentamente. Há uma série de problemas de saúde que afetam os rins e que, se não forem tratados rapidamente, podem levar à insuficiência renal. É o caso da diabetes e da hipertensão, que causam danos nos tecidos e órgãos, incluindo os rins. A doença renal policística também pode levar à insuficiência renal e, neste caso, trata-se de uma doença hereditária que envolve o crescimento de quistos nos rins. Outras doenças que afetam o desempenho dos rins incluem a glomerulonefrite, uma doença que danifica a parte dos rins que filtra os resíduos. O lúpus, tal como outras doenças autoimunes, em que o corpo se ataca a si próprio, causando danos em diferentes partes do corpo. A insuficiência renal pode ser classificada como aguda ou crônica. Como já foi referido, a insuficiência renal aguda surge abruptamente e, na maioria dos casos, não causa danos permanentes e pode ser revertida num curto período de tempo, enquanto a insuficiência renal crônica progride lentamente, durante pelo menos 3 meses, e pode causar danos permanentes nos rins. O diagnóstico de qualquer um dos tipos de insuficiência renal começa com um exame físico, tendo em conta a história clínica e os sintomas recentes que podem indicar o início da doença. Podem então ser efetuadas análises ao sangue que medem as células sanguíneas e os eletrólitos. Podem também ser efetuadas análises à urina, radiografias ao tórax, ecografia renais, eletrocardiogramas ou biópsias renais. Se lhe for diagnosticada uma insuficiência renal crônica, o tratamento médico é indispensável, pois esta doença tem múltiplas consequências para o organismo. A anemia é uma das consequências possíveis, porque os rins por vezes não produzem eritropoetina suficiente, o que compromete a produção de glóbulos vermelhos, limitando a distribuição de oxigênio pelo organismo. Podem também surgir problemas ósseos, devido a uma diminuição dos níveis de cálcio e de fósforo resultante do mau funcionamento dos rins. Esta carência deteriora os ossos, enfraquecendo-os. Os fluidos podem ser retidos quando se sofre de insuficiência renal, causando inchaço, tensão arterial elevada e até acumulação de fluidos nos pulmões.
A gota é outra condição que pode ocorrer, sendo um tipo de artrite em que o ácido úrico se acumula nas articulações, uma substância que é normalmente filtrada pelos rins. Outra complicação possível está relacionada com problemas cardíacos, também causados pelo mau funcionamento dos rins, como a hipercalemia, que ocorre quando há um aumento súbito de potássio, afetando as funções do coração. As alterações do pH ocorrem quando há demasiado ácido nos fluidos corporais, levando a uma acidose metabólica, que ocorre porque os rins não filtram corretamente o ácido. Neste caso, podem ocorrer problemas nos ossos, nos músculos e também perturbações hormonais. Por vezes, pode desenvolver-se uma doença chamada uremia, que é causada pela acumulação de resíduos no sangue. Esta é uma indicação clara de uma lesão renal. Embora não exista cura para a insuficiência renal crônica, existem tratamentos que podem controlar os sintomas, evitar o agravamento da doença e ajudar a garantir que a qualidade de vida da pessoa não se deteriora ainda mais. As opções de tratamento variam consoante a fase da doença. Em todos os casos, é importante implementar mudanças no estilo de vida. Existem medicamentos que podem ser utilizados para controlar a hipertensão e o colesterol elevado. E se a doença estiver numa fase muito avançada, pode ser necessário recorrer à diálise, um tratamento que substitui parte das funções dos rins, ou mesmo a um transplante renal. Algumas das mudanças que deve fazer incluem deixar de fumar, ter uma alimentação saudável, cortar no sal ou limitá-lo a uma colher pequena por dia, praticar exercício físico regularmente, moderar o consumo de álcool, controlar o peso e evitar a automedicação com anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno. Mantenha uma rotina diária de exercício físico, que o ajudará a controlar os seus níveis de açúcar no sangue. Evite fumar. Consulte o seu médico regularmente e cuide de quaisquer sintomas que tenha, mesmo que pareçam ligeiros no início. Não se automedique e controle a sua tensão arterial. Se tem diabetes, controle a sua alimentação e siga todos os conselhos médicos. Assim como o tratamento indicado para a sua doença. Tente não ingerir alimentos com alto teor de sal, principalmente os ultraprocessados. E incorpore regularmente fruta e legumes frescos nas suas refeições. Obtenha aconselhamento nutricional sobre quais os alimentos saudáveis a incluir na sua dieta e em que quantidades, de modo a obter todos os benefícios de uma dieta equilibrada. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Clique no sininho para não perder nenhuma notificação. E se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos para mais pessoas terem acesso a essas informações de saúde. Um abraço!